Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando quase no dia de São Miguel Arcanjo. E hoje nós queremos meditar mais e aprofundar mais sobre quem é esse arcanjo. Estamos na novena de São Miguel Arcanjo. E infelizmente muitas pessoas dizem doutrinas estranhas sobre os anjos, sobre o próprio São Miguel, né? Muitas pessoas dizem coisas diferentes e nós queremos ficar com a igreja. Nós queremos hoje aprender sobre a verdadeira face de São Miguel, a verdadeira personalidade de São Miguel Arcanjo. E hoje eu tenho certeza, lanço esse desafio para você. Hoje vai ser diferente o seu relacionamento com São Miguel. Você vai passar mais um degrau, vai crescer mais no conhecimento de Deus e de São Miguel Arcanjo hoje. Porque hoje você vai aprender a ligação de São Miguel Arcanjo com a Santíssima Eucaristia. Gente, nós já sabemos que todo culto aos anjos é para nos levar a Jesus Cristo, que é o centro de toda a criação. Todos os anjos adoram a Jesus Cristo e por isso são anjos bons. Se eu te fizer uma pergunta, quem foi a primeira criatura que existiu, que aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor? Foi São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo não tinha pecado, não precisou, entre aspas, de um Salvador. Mas quem teve Jesus como seu único Salvador, de certo modo, foi também São Miguel Arcanjo. Sabe por quê? Porque os anjos que não aceitaram Jesus se perderam. E os anjos que quiseram servir a Jesus, Deus feito carne, esses se salvaram. Então, até para o mundo angélico, aceitar Jesus foi condição para se salvar. Os anjos que aceitaram Jesus como seu Senhor foram salvos. Os anjos que rejeitaram Jesus como seu Senhor foram condenados. Não somente os homens, mas até o mundo angélico gira em torno de Cristo. E a Bíblia vai dizer de uma maneira muito forte, muito clara, que esse é o critério para saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem aceita Deus feito carne, que Jesus é Deus feito carne, esse é de Deus. E quem não aceita Deus feito carne, este é o espírito do anticristo. Está sendo guiado talvez por ignorância, mas quando alguém conhece a Jesus, fica contra ou a favor de Jesus Cristo. Por isso ele é chamado a espada de dois gumes. Por isso ele separa o bem e o mal. Por isso o Pai diz que ele vai ser colocado como juiz no trono no último dia e vai colocar as ovelhas para a direita e os cabritos para a esquerda, porque Jesus é que faz a separação. É em Jesus que acontece o julgamento. Quem está a favor de Jesus se salva. Quem está contra Jesus se perde. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, em Filipenses, seja no céu, seja na terra ou no inferno, e toda língua proclame que Jesus Cristo é Senhor. Em Coríntios 12 vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser por ação do Espírito Santo. Os demônios até podem reconhecer que Jesus é Deus, mas eles nunca declaram que Jesus é o seu Senhor. Por isso São Miguel Arcanjo foi a primeira criatura existente no universo, de toda a criação. O primeiro que foi criado por Deus, a primeira criatura de Deus a dizer que Jesus era o seu Senhor, foi São Miguel Arcanjo. Por isso você já começa a entender que a missão única de São Miguel é levar, primeiro ele levou todos os anjos a Jesus, a adorar Jesus como seu único Senhor. E por isso os anjos foram salvos. 2/3 dos anjos foram salvos porque seguiram Miguel nesse ardente amor pelo Deus que descia para servir o ser humano. E Miguel e os anjos disseram ardentes de amor que também queriam servir. Já os demônios não quiseram aceitar. Viram Deus descer
para cuidar dos seres humanos e não quiseram fazer parte dessa obra da salvação. Foram indiferentes a essa descida de Deus. A salvação da humanidade não interessava para eles, mas sim a eles próprios. Por isso, eles disseram, está lá em Jeremias 2, uma passagem que é atribuída a Lúcifer: eu não servirei. Esse é o brado dos demônios. Então, em outra passagem bíblica, Hebreus capítulo 2, versículo 6, vai dizer que Deus, ao introduzir o seu primogênito na terra, ordena que todos os anjos o adorem. Deus deu uma ordem para todos os anjos. Todos os anjos devem adorar ao Deus feito carne. Se você nunca teve a oportunidade de ler os primeiros capítulos da carta aos Hebreus, você vai ver que lindo. Deus comparando o seu Filho unigênito, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Jesus é Deus igual ao Pai, mas por amor, por um tempo ele se abaixou e se colocou abaixo dos anjos, mas ele é Deus igual ao Pai. Não é? Então os primeiros capítulos da carta aos Hebreus vai nos mostrar como é diferente os anjos e o Filho de Deus. Algumas religiões negam que Jesus é o Filho de Deus, igual ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, como ensina a igreja há 2000 anos. E, como diz na carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, quem nega que Jesus é Deus que se fez carne, tem o espírito do anticristo. Uma vez lá em Brasília, tivemos um evento de cura e libertação, todos rezamos, e no final ficaram 2 pessoas para serem atendidas em oração, conversar conosco, e uma delas já tinha participado de muitas seitas, da pesada mesmo, e contou o testemunho muito bonito. Com essa não aconteceu nada, mas uma outra trouxe a sua irmã, e as 2 conversaram comigo e com outra irmã, e ali ela me disse que a sua irmã frequentou alguns lugares que não eram de Deus, não eram de Jesus, e em determinado momento ela teve uma manifestação do inimigo lá na casa dela. E a irmã não soube o que fazer. E eu orientei: olha, se isso acontecer, você vai rezar o Ângelus. Você vai dizer: e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, porque a causa da queda de todos os demônios foi a encarnação do Verbo de Deus, Jesus ser Deus que se fez carne. E essa palavra todos os exorcistas usam, e essa todos podemos usar, essa oração: o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ela achou bom, disse: que pena que eu não sabia, irmão, porque fiquei sem saber o que fazer. E a gente conversando, começamos uma oração, não foi oração de libertação, uma oração simples. E a irmã dela, pela segunda vez, começou a ter uma manifestação do inimigo ali. Então, foi bom que ao vivo e a cores, ela viu como deveria fazer. Nós, com muita serenidade, fizemos essa oração. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Repetimos algumas vezes e chamamos ela pelo nome. E ela viu como o inimigo ficou acuado com essas palavras. Por isso é importante para o cristão, é um passo, se você não tem o costume de um passo na sua devoção aos anjos, é rezar 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da noite, uma oração de 2 minutos, o Ângelus. Porque cada vez que você faz essa oração, você se une a São Gabriel, que anunciou a Maria, e você fala o centro da Bíblia: Deus se fez carne e habitou entre nós. É uma faxina espiritual. Quando você reza o Ângelus e diz essas palavras, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, todos os demônios estremecem e fogem, seja lá onde você estiver. Por isso é importante ter esse costume, não só nos mosteiros, que tocam o sino nesse horário de 6 da manhã, meio-dia e 6 da noite, mas na sua casa você colocar o relógio para despertar nesse horário e fazer essa breve oração do Ângelus, né? Então foi uma experiência de libertação que nós presenciamos concretamente do que a igreja ensina, que quem nega que Jesus é Deus que se fez carne,
não é de Deus. Assim diz primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2. E a Bíblia ensina que esse é o discernimento do que é o espírito do erro, do que é o espírito do acerto. E assim, meus irmãos, São Miguel foi o primeiro a aceitar que Deus se faria homem. E onde é que o senhor quer chegar, irmão, falando em tudo isso? A gente vai começar a perceber que essa prova que os anjos passaram, que São Miguel passou com relação a Deus se fazer carne, essa prova também vai chegar perto da minha vida, da sua vida. Como eu disse antes, qual foi a reação de São Miguel e dos anjos bons de saberem que Deus iria descer, que Deus iria se abaixar, que Deus iria se tornar carne humana por amor aos seres humanos, para prevenir, para com todo o seu amor evitar ao máximo que os seres humanos se desviassem do caminho da salvação. A reação de São Miguel, principalmente de São Miguel, mas de todos os anjos bons, foram de arder de amor por Deus. Mesmo sem entender o mistério de que Deus se abaixou, e eles também teriam que se abaixar, eles arderam de amor a Deus e quiseram imitar, quiseram servir também, quiseram se abaixar para servir a Deus, servindo ao ser humano. Porque Deus amou o ser humano de tal modo que divinizou a carne humana, se tornou carne. Não é? Então os anjos, principalmente São Miguel, ardeu de amor a esse mistério do Deus feito carne. E eu e você? Como tem sido a minha reação, a sua reação, diante de um Deus que está aqui, presente no meio de nós? Jesus está presente na Santíssima Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Esse Deus que desceu do céu e tinha majestade dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, todos os 9 coros angélicos, desceu, como diz Santa Teresinha, ele não desceu do céu para ficar numa âmbula de ouro. Ele não desceu do céu somente para ficar no ostensório de ouro. Jesus desceu do céu principalmente, claro, ele está ali no sacrário para ser adorado por nós. Mas ele desceu do céu para descer ao seu coração. E Santa Teresinha diz como somos indiferentes. Será que muitas vezes, me desculpe dizer, nós nos assemelhamos um pouco aos anjos decaídos, que foram indiferentes ao zelo e à preocupação de Jesus de amar o ser humano, de salvar a humanidade. E eles não quiseram descer como Jesus, servir como Jesus. Não aceitaram Deus feito carne. Nós temos aqui, Deus feito carne. Ele não desceu para depois voltar e ficar longe de nós. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele disse: o mundo não me verá, mas vocês me verão novamente. Você vê o Cristo ressuscitado ali no mistério da Eucaristia. Como tem sido a sua relação com a Eucaristia? Como tem sido o seu amor a um Deus presente no meio de nós? Uma vez bateu na minha casa uma mulher testemunha de Jeová. E infelizmente testemunha de Jeová não aceitam que Jesus é Deus. Não acreditam que Deus é um só Deus em 3 pessoas. Para eles o Espírito Santo não existe, é só a energia que vem do Pai. Para eles, Jesus não é Deus, Jesus é Miguel, arcanjo. É um grande anjo que desceu, mas ele é criatura. Gente, isso é ruptura total com a nossa fé. Respeitamos, mas não é ser cristão. Porque a Bíblia diz que quem nega a encarnação do Filho de Deus, que é Deus feito carne, não é cristão. Não é? Então, ela veio e ela falou assim, olha, eu não era irmão religioso ainda, e falou: olha, posso dar uma palavrinha? Eu falei: pode, claro. E ela falou: eu já fui católica, mas hoje eu descobri a verdade. Eu olhei para ela, dei um sorriso, sem zombaria, sem ironia, e eu falei assim: minha irmã, você nunca na sua vida foi católica. Quer ver só? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve uma experiência profunda, íntima, pessoal, com a presença de Jesus Cristo, vivo na Eucaristia? Você sabe o que é isso? Ela disse: não.
Eu falei, você já ouviu falar, para não esticar muito explicando o que é a Eucaristia, né? Você já ouviu falar no milagre que aconteceu na Itália, na cidade de Lanciano, onde vivia aquele homem que perfurou o coração de Jesus? E ali um padre não acreditava, pedia a Deus que ajudasse na crise de fé. Ele não conseguia acreditar que era o corpo de Cristo, que aquele pão se tornava invisivelmente o corpo vivo do Cristo ressuscitado. E por isso ele pediu ajuda, por isso ele tentou pedir a Deus para aumentar a sua fé. E aconteceu um milagre que há 1200 anos está lá, não é? Se eu não me engano, 1200 anos, me confundo às vezes com a data exata, 800 anos ou 1200 anos, está lá na Itália, na cidade de Lanciano. E estudaram, a NASA estudou e viu que não existe explicação científica. É corpo de Cristo, é uma carne viva, disse a NASA, é carne do coração. Né? Fizeram os estudos melhores cientistas que não eram católicos. E a mesma coisa aconteceu com o milagre de Buenos Aires, recente. Os cientistas não têm explicação. É impossível um corpo ficar vivo por tanto tempo, uma carne viva. E isso é a Eucaristia. E eu falei para ela, está vivo, comprovado cientificamente. E os olhos dela brilhavam. Ela se emocionou porque nunca tinha ouvido falar sobre isso, não conhecia a Eucaristia. E logo a outra amiga dela, mais experiente, chamou ela e tirou ela do meio da conversa, porque viu que mais alguns instantes ela voltaria, aliás, entraria para a Igreja Católica, porque nunca foi de verdade. Uma vez aqui em casa, um rapaz, uma equipe que veio para consertar o portão que estava com defeito. Então existia o mais experiente que estava lá consertando e o outro auxiliar estava ali ajudando. E ele observou que todas as vezes que um irmão ou irmã passava em frente à capela, se ajoelhava ou então se inclinava. Alguns irmãos estavam apressados para fazer alguma coisa e mesmo assim paravam ali, se inclinavam ou se ajoelhavam. E ele me chamou. Eu fui ali dar assistência a eles e ele me perguntou, irmão, me diga uma coisa, o que tem ali que toda vez que passa alguém se ajoelha ou então faz uma inclinação, às vezes até carregando alguma coisa, para ali, faz uma inclinação, se ajoelha? E eu falei, qual é a sua religião? Ele disse, eu sou católico. Eu disse, né? Um católico que, como muitos, que não tem o conhecimento da sua fé. Por isso, a igreja e o mundo estão nessa decadência, porque falta, diz em Oséias 4, o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento, por não ter experiência com Cristo vivo, feito carne, aqui presente no meio de nós. E eu comecei a explicar, porque ali está o Cristo vivo. A Eucaristia, quando o padre faz a consagração, é o corpo, sangue, alma e divindade. Eu explicava e esse jovem se emocionava, ouvindo pela primeira vez que o Cristo está vivo, ressuscitado no meio de nós. Ele é a causa da nossa alegria nesse vale de lágrimas. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, é nosso consolo. Infeliz de quem caminha do deserto dessa vida sem conhecer o oásis, o manancial, que é a presença de Jesus. É bom desabafar com um amigo no momento difícil. É bom chorar as suas lágrimas no ombro de uma pessoa que quer o seu bem. Mas ali existe o melhor ombro amigo. Ali existe o seu bom pastor, dia e noite te esperando, te amando. Ele não fica lá durante o dia e durante a noite ele se retira. Ele está lá esperando dia e noite. Por um único motivo, disse Santa Teresinha. Por mim e por você. Porque Ele deseja entrar no seu coração. E deseja que você esteja alguns momentos com Ele em adoração. Muitos católicos não têm uma experiência com Cristo vivo na Eucaristia. Por isso eu pergunto se a reação de São Miguel foi tão ardente pelo mistério do Deus feito carne, presente no meio dos homens. Tem uma passagem em Provérbios 8, que fala da sabedoria que vai se encarnar. E a sabedoria diz assim, eu tenho a minha alegria em estar no meio dos filhos dos homens. Jesus disse em Lucas 22, quando Ele foi instituir a Eucaristia, Ele disse uma palavra forte, eu desejei ardentemente comer com vocês
essa Páscoa. Eu desejei ardentemente, Jesus esperou esse momento de entrar no seu coração, no meu coração, de o seu sangue correr nas suas veias, da carne dele se unir à sua carne, do sangue dele se unir ao teu sangue, de você ter uma união substancial com o Verbo eterno do Pai, com a sabedoria eterna do Pai, que se encarnou para se unir a você. O anjo não pode comungar. Por isso Lúcifer se revoltou. O anjo não pode ter uma união substancial com o Verbo eterno do Pai. Essa dignidade foi dada apenas para mim e para você, para os seres humanos que quiserem. Porque afinal em Apocalipse 3 ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, nós cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. Como Jesus também vai dizer em João capítulo 13, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o extremo, até o máximo, até o fim. E em João 13 fala isso da passagem que vai falar da Eucaristia, da última ceia. Jesus ali desejou ardentemente entrar no meu coração, no seu coração. Por que nós nos preparamos tão mal para receber tão grande hóspede? Por que nós desejamos tão pouco receber o corpo e o sangue do nosso Deus feito carne, como Ele deseja estar contigo, não é? Estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Diferente foi a postura dos santos. Hoje nós celebramos Padre Pio. Gente, Padre Pio no dia 20 recebeu as chagas, comemoramos as chagas dele 20 de setembro de 1918. Padre Pio recebeu as chagas do Senhor e o Padre Pio também, ele tinha um desejo ardente da Eucaristia. E São Miguel Arcanjo está muito ligado a esse mistério. Você vai entender aqui no nosso livro, fala da ligação do Padre Pio com São Miguel. Ele era ardente como São Miguel e São Miguel o ajudava a ter esse amor ardente a Jesus. Padre Pio morava próximo da gruta onde São Miguel apareceu, poucos minutos de carro. Próximo, muito próximo. E aqui conta a experiência de quando ele foi lá naquela gruta. Não é? Marcou a vida de Padre Pio e a devoção dele pelo arcanjo multiplicou. Quando ele foi naquela gruta, ele tinha um amor profundo. Sempre ele fazia a quaresma de São Miguel. E São Miguel levava o Padre Pio a desejar ardentemente a Eucaristia. Se unir a Jesus na Eucaristia e salvar almas. Eu tive uma experiência de ir ao monte de São Miguel, ao Monte Gargano, é ali toda a região do Gargano, mas costumam chamar o Monte da Aparição, a Gruta de São Miguel, Monte Sant'Angelo, né? O Monte de São Miguel. Eu fui lá com uma filha espiritual do Padre Pio e o filho dela. Ela foi casada na igreja pelo Padre Pio. O Padre Pio celebrou o casamento dela. Ela era filha espiritual do Padre Pio. E quando nós chegamos lá, ela falava italiano, eu não sei italiano, mas eu consegui entender mais ou menos, ela contava, e alguém me explicava se eu não entendia algo. Ela disse, uma vez, chegou uma mulher possuída pelo demônio, em San Giovanni Rotondo. E ela veio pedir ajuda ao Padre Pio. E Padre Pio, na sua humildade, diga, vá à gruta de São Miguel e você ficará liberta de Satanás. Mas São Miguel tinha uma parceria com o Padre Pio. São Miguel conseguia libertar milhares de almas, porque Padre Pio se unia a Jesus na Eucaristia, como a palavra hóstia significa vítima. Padre Pio dizia que ele queria ser vítima de Jesus, unido a Jesus, queria ser uma hóstia com Jesus e como Jesus, unido a ele para salvar os pecadores. Por isso, essa mulher foi no outro dia de manhã, lá na gruta de São Miguel, mas durante a noite, o Padre Pio enfrentou aquele demônio que possuía aquela mulher. Ele sofreu bastante, levou uma surra do inimigo, porque ele se colocou entre aquela mulher pecadora e o inimigo. Por isso ele ofereceu aquele sofrimento. E a mulher foi na gruta de São Miguel, ficou completamente liberta, nunca mais teve a manifestação do inimigo na vida dela.
a possessão diabólica que ela tinha. E o Padre Pio ficou 3 dias sem aparecer, me contou a dona Mirella. 3 dias sem aparecer. Quando apareceu, estava todo ferido, todo machucado, porque ele se uniu a Jesus como vítima, e por isso ele pôde interceder a São Miguel que libertasse aquela mulher. Você está entendendo agora que São Miguel vai te levar a uma profunda união e adoração de Jesus na Eucaristia. Padre Pio tinha por causa também da sua devoção aos anjos, São Miguel o levava. O seu anjo da guarda, tem muitas histórias do anjo da guarda do Padre Pio, o levava a arder de amor pela Eucaristia. Uma vez aconteceu que o Padre Pio foi proibido de comungar. Não me recordo exatamente o porquê. Se era por causa de uma doença que ele não pôde ir à missa, não me recordo. Mas quando ele foi proibido, acho que ele era noviço ainda, eu li isso há alguns anos atrás, o Padre Pio ficou tão ferido. Ele chorou como uma criança, porque ele recebia Jesus diariamente já há muitos anos. E ele chorou como uma criança porque não iria receber o corpo e o sangue de Jesus. Gente, eu estava lendo o livro, lendo essa história. E eu estava doente, eu tinha feito uma cirurgia, né? E por isso eu não estava podendo comungar. Somente o precioso sangue era possível eu comungar. Porque a cirurgia foi aqui nessa região da face. Então, quando eu fui, eu precisei sair de casa e eu perdi a comunhão. Fui para uma consulta e não tive como receber a Eucaristia. Nesse dia eu chorei também. Chorei como uma criança e lembrei do Padre Pio, que eu tinha lido há pouco tempo essa história, esse testemunho dele. E quando eu abri a Bíblia, olha que coisa de Deus. Quando eu abri a Bíblia no livro de Tobias, estava uma estampa do Padre Pio, marcando ali. E em cima da imagem do Padre Pio, eu li a frase: não se preocupe, meu filho, eu sou teu pai. Eu entendi ali que o Padre Pio estava me ajudando a amar mais a Jesus e a oferecer aquela dor. E ele confirmou naquele dia, naquela noite, que ele era o meu pai espiritual, não é? Fiquei sem comungar, mas ali Padre Pio me ajudou a desejar mais ainda ardentemente. Me mostrou que ele também passou por isso e que é o próprio Deus que coloca no nosso coração esse desejo da Eucaristia. E o instrumento para isso são os anjos. Eu quero contar para você alguns testemunhos de alguns santos que desejaram ardentemente receber Jesus na Eucaristia. Eu começo contando a história de um santo chamado Geraldo Magela. Ele também era do sul da Itália, como o Padre Pio, mais ou menos aquela região onde o Padre Pio morava. E São Geraldo Magela tinha apenas 8 anos de idade, está aqui no nosso livro. 8 anos de idade, ele viu todos comungando e ele já tinha recebido instrução de que ali era Jesus vivo na Eucaristia e que amava ele mais do que o pai, mais do que a mãe. Era o seu Deus que estava ali. E ele foi inocente, com 8 anos. São Pio X só permitiu que as crianças recebessem a comunhão, já crianças, né, com a idade da razão, mas anos depois, naquela época, ainda não. Então ele foi para receber Jesus na Eucaristia, se ajoelhou ali, e quando ele foi receber, o padre se desviou dele, viu que ele era criança demais e não deu a comunhão. Esse pobrezinho menino chorou, chorou, chorou. Viu? Ele diz: eu quero Jesus, e não pôde receber Jesus. Meus irmãos, é muito linda, a narração está aqui no nosso livro, que no dia seguinte apareceu para ele São Miguel Arcanjo e deu a Santa Comunhão. Diz aqui no nosso livro, página 332, o coração de Cristo não ficou insensível à dor daquele filhinho querido. Durante a noite seguinte apareceu a Geraldo, o arcanjo São Miguel, a dar-lhe a comunhão, a comungar a hóstia branquinha e consagrada que trazia nas mãos angelicais. Ontem o padre não quis me dar a comunhão, disse Geraldo candidamente, criança ainda, né? A senhora Manuela Vetronícia e a outros íntimos da casa. Mas esta noite São Miguel Arcanjo trouxe-me a comunhão. Já depois, religioso,
perto da sua morte, recebeu obediência para contar essa história. E ele confirmou que era tudo verdade. A partir desse dia, ele teve uma devoção profunda a São Miguel, porque dizia que São Miguel é que o levava a amar mais e mais Jesus presente na Eucaristia. Mas, irmão, que história fantástica! Os anjos a gente não vê. Será que os anjos fazem mesmo isso? Trazem a comunhão para alguém? Eu conheço alguns padres da Ordem da Santa Cruz, eles têm uma devoção profunda aos anjos. E eles ensinam que sempre a gente peça aos anjos que recolham a hóstia consagrada que às vezes caem, pequenas partículas que caem, para que não deixem que fique ali e leve aos enfermos que estão precisando. Isso é verdade. Isso acontece. Os anjos não podem tirar a Eucaristia de outro lugar, a não ser aquela que foi consagrada pelas mãos dos sacerdotes. E vários santos contam a experiência de terem desejado tanto receber Jesus, que o próprio Jesus veio ou mandou um anjo para trazer a comunhão a eles. Eu citei São Geraldo. Eu cito aqui para você também a beata Alexandrina Maria, lá de Portugal, da cidade de Balazar, em Portugal. Ela recebeu a promessa de Jesus que ela não ficaria nem um dia sem Eucaristia. Ela ficou 13 anos sem comer nem beber nada, nem água, gente. Nem água. E para quem não acredita, pesquisa a vida dela, foi comprovado cientificamente, porque ela ficou sendo vigiada no hospital durante 40 dias, sem beber, sem comer, sem urinar, sem defecar, por 40 dias vigiada. Mas na verdade ela ficou 13 anos nessa situação. O único alimento que não podia faltar para ela era o corpo e o sangue do seu Deus feito carne na Eucaristia. Então Jesus prometeu a ela que não permitiria que ela ficasse sem a Eucaristia. Jesus disse que ele mesmo, ou o seu anjo da guarda, ou outro anjo, iria sempre trazer a Eucaristia. Uma vez Jesus apareceu e disse: vou dar-me agora a ti na Eucaristia. E como prova que és minha verdadeira crucificada, porque ela oferecia todos os sofrimentos pelos pecadores, eu te prometo, minha filha, não te deixar sexta-feira nenhuma sem me dar a ti no sacramento, ou pelas mãos dos meus discípulos, ou pelos meus anjos, ou mesmo como vou fazer agora, porque sexta-feira ela tinha mais dificuldade de encontrar com o padre. E tomou Jesus mesmo, ergueu a Santa Hóstia e disse: o Corpus Domini Iesu Christi, sou eu sacramentado, sou a tua vida, o teu alimento. Recebe-me, pede-me agora o que quiseres. Confias que sou eu? E ela vai dizer que confia. E em outro momento, o anjo da guarda veio juntamente com São Miguel de um lado, São Gabriel de outro lado, e a corte celeste levaram a ela o corpo do Senhor. E ela disse: eu não sou digna, Senhor. Eu não sou digna de tanto amor. Se você soubesse, meu irmão, o cortejo do céu quando você vai receber a Eucaristia. Olha só, o anjo dela veio acompanhado de Miguel e de Gabriel. A gente ouve na história da igreja, Beata Imelda, 1333, uma criança como São Geraldo Magela, não podia receber a Eucaristia. Ela quis receber, o padre disse que não, mas com certeza foi um anjo que fez a Eucaristia ficar suspensa. Ninguém viu o anjo, mas o padre viu a Eucaristia suspensa sobre ela e entendeu que Deus estava ordenando para dar a comunhão a ela. Quando ele deu, essa menina, ela costumava dizer para as freiras: como vocês recebem Jesus e não morrem de tanto amor, o próprio Deus estando dentro de vocês. Essa menina ficou em ação de graças com um sorriso imenso, com uma paz imensa, mas todas foram para o refeitório tomar café e ela ficou quando foram ver um rostinho feliz, angelical, sorridente. Ela tinha partido para o céu, morreu de amor, a Beata Imelda. Também o Padre Pio conta uma outra ocasião, num livro do Padre Pio, que o padre estava dando comunhão muito rápida e ali caiu Jesus Eucarístico. Na hora que caiu Jesus Eucarístico, ele procurou e não encontrou. E quando ele foi para o altar purificar, ele viu uma hóstia como que
suspensa, não é? Flutuando ali. Ele achou estranho, ninguém viu aquilo, ele pegou, comungou, terminou a purificação. Depois encontrou o Padre Pio disse: ei, filho, dê comunhão com mais calma, viu? Não é sempre que o meu anjo vai lá para poder não deixar Jesus cair e te trazer a Eucaristia. Você precisa ter zelo com a Eucaristia. Ele ficou assustado, porque o Padre Pio tinha mandado o anjo para trazer a Eucaristia de volta. E assim na vida de outros santos, gente. Santa Faustina vai receber a Eucaristia diretamente de um serafim. A madre dela disse que ela estava doente e não podia receber a Santa Comunhão. E por isso ela ficou ali, sem poder ir para a missa. E o desejo do coração dela era tão apaixonado. Entenda. Jesus disse em Lucas 22, eu desejei ardentemente estar com você. Você deve desejar ardentemente a presença dele e ele vai vir. Santa Faustina desejou e o anjo da mais alta hierarquia, um serafim, apareceu para ela e entregou o corpo de Cristo. E durante 13 dias ela não sabia se isso ia acontecer, mas ela esperava em Deus e o anjo trouxe. No último dia, ela perguntou ao anjo, eu tinha um desejo grande de me confessar, e o padre não tem vindo aqui. Será que eu poderia confessar os meus pecados a você? Porque o anjo parecia um sacerdote, eram como estolas, né? Conta aqui no diário de Santa Faustina, muito belo. E quando o anjo dava, o serafim ardente de amor dava para ela comunhão, dizia assim, olha, eis aqui o Senhor dos anjos. Belíssimo. E ela pergunta, será que eu não podia me confessar com você? E ele responde assim, deixa eu ver. Nenhum espírito do céu tem esse poder. Neste momento, a Santa Hóstia pousou em meus lábios. Gente, nenhum anjo do céu, nem os mais altos, nem São Miguel, tem o poder de absolver os pecados, que só Cristo pode fazer. E Cristo está no sacerdote. E o sacerdote tem uma dignidade que nem os anjos têm, de apagar, de destruir os pecados que já foram destruídos na cruz, mas ele pode aplicar na sua vida a purificação de todos os seus pecados. E por fim, eu termino com 2 últimos testemunhos para que nosso coração arda de amor pela Eucaristia. Aprenda que São Miguel está nos levando à Eucaristia. O primeiro são os pastorinhos, que quando aparece o anjo segurando o cálice, e uma hóstia que está sangrando e pingando no cálice. E o anjo aparece e ensina aquela bela oração, Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, porque ali na hóstia está a Trindade inteira, está Deus uno e trino. Claro, só Jesus se fez carne, mas onde Jesus está a Trindade inteira. O anjo ensina essa oração de reparação, que Cristo é ofendido em todos os sacrários da terra, e vai dizer assim, tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Ele é o Rei dos anjos. O anjo de Portugal, que é o anjo da paz, está dizendo que esse é o vosso Deus, que está sendo ultrajado, rejeitado. Será que você não tem rejeitado Jesus na Eucaristia? Será que você tem desejado estar com Ele mais, para ter força nas suas batalhas? Será que você é um verdadeiro devoto de São Miguel? Porque São Miguel leva todos à Eucaristia. Uma aparição que é dita continuidade de Fátima foi a aparição de Garabandal. E eu termino com essa aparição agora. Lá, Nossa Senhora disse que cada vez menos valor está se dando à Eucaristia. E através do arcanjo São Miguel, Nossa Senhora deu uma mensagem muito grave. Eu não vou entrar agora nesse assunto. Se você nunca viu um vídeo sobre as aparições de Garabandal, aqui no nosso canal, se você escrever assim, aparição de Garabandal, Instituto Hesed, ou então Irmã Kelly Patrícia, você vai ver esse vídeo, vale a pena se você não conhece. Mas Nossa Senhora vai prometer que Jesus vai fazer um grande milagre para a humanidade inteira ver. Mas antes de acontecer esse grande milagre que vai acontecer, a Conchita, uma das 4 videntes, pediu, mas por favor, faça um milagre menor,
para que pelo menos as pessoas aqui não digam que nós somos mentirosos. Dê um sinal às pessoas. E Nossa Senhora prometeu. O arcanjo Miguel trazia a comunhão para as crianças, mas Nossa Senhora prometeu. São Miguel disse que iria mostrar visivelmente a comunhão que as crianças recebiam. Gente, isso é incrível, olha só, isso foi em 18 de julho, na verdade São Miguel no dia 29 de junho de 62, disse que no dia 18 de julho, do 18 para o 19, ele iria dar a comunhão a ela e as pessoas iriam ver a Eucaristia nos lábios dela. E por isso o povo esperou e ficou tarde da noite. Alguns ficaram, um número bom de pessoas, era uma grande multidão, mas só alguns ficaram, né? Deixa eu ver aqui. E o anjo só apareceu na madrugada. Conchita avisou a população com 15 dias de antecedência sobre a ocorrência desse milagre. Quando esse dia chegou, 18 para 19 de julho, várias centenas de pessoas estavam na aldeia, mas devido ao fato de a espera ter sido longa, muitas pessoas ficaram desanimadas e algumas foram embora. Mesmo assim, tinha uma multidão. E quando foi 1h30 para 1h40 da manhã, do dia 19 de julho de 1962, Conchita saiu da sua casa em êxtase, virou uma esquina e caiu de joelhos numa rua perto da sua casa. Pouco depois, Conchita colocou sua língua para fora. De repente, mais rápido do que o olho humano poderia detectar, um brilhante corpo branco apareceu na língua de Conchita. Olha só, você vai ver agora esse momento, assim como teve um milagre lá em Fátima, e todas as pessoas de Fátima acreditaram. Aqui também foi um milagre para todas as pessoas de Garabandal. Os que estavam presentes viram aparecer do nada uma Eucaristia na língua da Conchita, e o empresário de Barcelona filmou tudo com uma câmera emprestada. Com a ajuda de uma lanterna de iluminação, conseguiu tirar alguns pequenos frames do filme que mostrava a língua de Conchita com a pequena hóstia. Gente, isso tem acontecido em outras aparições atuais. Uma foi na frente do Papa João Paulo II, outra na frente de um bispo. E isso tem acontecido nesses tempos, né? Então, esse milagre da Eucaristia aparecer foi São Miguel Arcanjo, o mesmo que trouxe a comunhão para o pequeno santo São Geraldo Magela, trouxe a Conchita, que ainda é viva hoje, tem em torno de 80 anos, quase 80 anos. E ainda vamos ver um milagre muito maior que está prometido, o milagre de Garabandal, nesses tempos difíceis, para apontar-nos para Jesus na Eucaristia. E eu termino, meu irmão, minha irmã, essa nossa formação de hoje, pedindo que o Espírito Santo faça dessa formação de hoje, que os guerreiros do exército de São Miguel, você que está me ouvindo, tenha uma postura diferente com a Eucaristia. Quer ser um devoto verdadeiro de São Miguel? O seu coração vai arder e você não vai conseguir ficar sem se preparar para receber bem a Eucaristia no domingo. Chegar antes, rezar um terço, se preparar, aquecer, como fala o Pequeno Príncipe. Quando você sabe que alguém vai chegar que você ama, você já se prepara, seu coração já cria uma expectativa, já vai ficando ansioso, uma santa ansiedade feliz. Essa pessoa vai chegar e você também vai desejar ardentemente o seu encontro. E mais, um verdadeiro devoto de São Miguel vai abanar a brasa do seu coração. E assim como em Lucas 22, Jesus espera ardentemente para te amar na hora da comunhão, você também vai começar a inflamar de amor o seu coração. Como os discípulos de Emaús, Jesus abrasou o coração deles falando da palavra, e quando partiu o pão, a Eucaristia, eles reconheceram Jesus ressuscitado. Você também, se preparar bem para a comunhão, vai reconhecer o teu Senhor, que os anjos adoram no partir do pão. Que o Espírito Santo nos ajude. Eu sei que muitos, a partir dessa formação, não só vão comungar bem no domingo, vão desejar visitar mais as igrejas, nem que seja 1 minuto, para fazer um momento com Jesus no sacrário. Vão desejar ir para a missa nos dias de semana também, que forem possíveis.
o seu coração, se for realmente devoto de São Miguel, São Miguel vai te levar, como fez com o Padre Pio e todos esses santos, a arder de amor por Jesus na Eucaristia. E tenha certeza, somente ali o seu coração vai encontrar descanso. Somente ali, no sacrário e no altar, na Eucaristia, o seu coração vai encontrar alegria e verdadeira paz. Jesus, nós não podemos te receber agora na Eucaristia. Desejaríamos muito, Senhor, mas não podemos agora. Porém, como os santos faziam comunhão espiritual várias vezes ao dia, nós te pedimos que o Senhor venha agora ao nosso coração espiritualmente. Jesus vem quando é chamado. Ele está vindo ao seu coração. E recebendo, pois, Senhor, a tua presença espiritual, verdadeiramente, eu peço que o meu coração se abrase por vós e eu nunca mais me afaste de vós. Ó coração eucarístico de Jesus, abrasai o meu pequenino coração em vosso infinito amor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, para que muitos que são devotos de São Miguel deem mais esse passo importante de entender que São Miguel, sem o Cristo, Deus feito carne, presente na Eucaristia, não é nada. A missão dele é nos levar para o sacrário, para o altar, para a Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.